Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus está em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Você faz o que fez Jó. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os sentimentos. Já fez isso quando disse: por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, suas confusões e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Isso parece uma contradição. Confiar em Deus, mas se sentir destruído? A franqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria a sua oração. E terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Concentre-se em quem Deus é, sua natureza imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Ele é bom, Ele me ama, está comigo, sabe por que coisas estou passando. Ele se importa e tem um bom plano para a minha vida. W. Raymond Edman diz: nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó ainda achou os seguintes motivos para louvar a Deus: Ele é bom e amoroso, Ele é todo-poderoso, Ele repara em cada detalhe da minha vida, Ele está no controle, Ele tem um plano para a minha vida, Ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá as suas promessas. Em tempos de noite espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas emoções. Deve perceber que Ele está levando você a um nível mais profundo de maturidade. Uma amizade baseada em emoções é, na verdade, frívola. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus ainda está a plena força. Ele ainda é a seu favor, mesmo que você não possa senti-lo. Na ausência das circunstâncias confirmativas, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé foi forte em meio à dor. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e mesmo assim mantém a sua confiança nele, a despeito dos seus sentimentos, você o está adorando da forma mais profunda. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto da vida, por causa do que Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade traz a complacência, mesmo antes de sua crucificação. O Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar irreconhecível, açoitado, ridicularizado, escarnecido, colado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens desalmados, ele foi tratado pior do que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer com a lenta e excruciante tortura da morte por crucificação.
enquanto seu sangue escorria. Escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam insultos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade. Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade no inferno e para que você pudesse partilhar de sua glória para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já vale seu agradecimento e louvor contínuo. Você jamais deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. 14º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Memorize esse versículo. Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Medite nessa pergunta. Responda por escrito em seu caderno. Como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? É possível não